Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o mais engraçado é que a gente brada há séculos que a gente crê na ressurreição dos mortos. Eu creio na ressurreição dos mortos. Vocês creem? Eu creio. Eu creio que Cristo morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Vocês creem? Então por que a gente fala isso e ao mesmo tempo a gente tem medo da morte? Não é curioso? Algumas pessoas às vezes caem no erro também de dizer que a morte é algo bom. Não sei se vocês já passaram por isso ou já tiveram a experiência de dizer isso para alguém. Ah, o fulano passou dessa para melhor. Viu? Foi o melhor que aconteceu. Ele estava sofrendo, agora ele não está sofrendo mais. E aí, às vezes, a gente tem a falsa ideia de que a morte, no outro extremo, é algo bom. Só que a morte não é nossa amiga. Ela não é algo bom. O que é salário? Salário é algo que a gente recebe como direito após um mês de trabalho. O que a palavra de Deus está me dizendo? A palavra de Deus está me dizendo que a morte, ela é um pagamento pelo meu pecado. Porém, amados, a morte não foi originalmente nascida naturalmente no coração de Deus para nós. Satanás conseguiu convencer Adão e Eva de que eles poderiam tomar da mão de Deus o controle da vida deles e eles mesmos decidirem. Desobediência. A desobediência é você falar para Deus que você sabe fazer o que é melhor para você e Ele não. A palavra de Deus está dizendo para mim, e é por isso que a gente tem tanto pavor, tanto asco de falar até mesmo sobre isso. A palavra de Deus diz para mim que eu mereci. Se eu creio que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu realmente tenho que tomar como verdade para a minha vida que a morte, ela não é o fim do meu livro da vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que são sombras de morte. Às vezes a gente vive durante a nossa vida momentos que são sombras de morte. Quando a gente tem um rompimento de relacionamento, quando a gente perde um ente querido, quando a gente é traído, a gente sente o gosto amargo da sombra da morte na nossa vida. Então, muito mais do que trazer esperança frente à morte, a gente precisa ter esperança quando passar por esses vales, onde eu não consigo enxergar o final, onde eu não tenho certeza de nada. Eu sinto algo tenebroso sobre a minha vida, algo escuro e sombrio. Existe um outro momento na Bíblia, nas histórias que a gente já conhece, em que essas trevas também se fizeram presente. Quem aí lembra das 10 pragas do Egito? Alguém aí lembra qual foi a 9ª praga? Foram as trevas. O Senhor disse a Moisés, levanta suas mãos que eu vou fazer descer trevas sobre o Egito. Lá em Êxodo 10, que as trevas, elas eram tão densas que eles conseguiriam apalpar. Você consegue imaginar? E você consegue imaginar o que era isso para o povo egípcio? Com essa praga, Deus ele desbancou um dos maiores deuses do Egito, que era o Deus Ra. Eles acreditavam que aquele Deus ele era imbatível. E com essas densas trevas, a palavra de Deus diz que por 3 dias o Egito ficou no escuro. E ninguém conseguia ver ninguém conseguia andar. Até porque eles não sairiam, das suas casas, porque eles tinham muito medo da noite. Deus, ele estava querendo dizer para Faraó, ei, acorda. Se você não disser que sou eu o dono da sua vida e que eu estou sob o controle de todas as coisas e não os deuses em que você crê, essa sombra de morte realmente se transformará na morte da tua casa. E qual foi, não por coincidência, a praga que viria a seguir? Então, irmãos, às vezes a gente está passando por um vale de sombra da morte, porque Deus está querendo dizer para a gente, ei, já está na hora de você entregar de volta o controle da sua vida nas minhas mãos. Porque até aqui você quis que fosse do seu jeito. E essas trevas talvez tenham aparecido na nossa vida para que a gente acorde. Para que a gente volte os nossos olhos para Deus como não fez Faraó e diga, é verdade, você é soberano sobre a minha vida e todas as minhas decisões.
Há muito tempo atrás, quando eu passei por uma situação assim, irmãos, e eu não estou me usando como um caso clínico a ser seguido, tá? Eu só estou contando um testemunho do que aconteceu comigo. Eu tive a experiência de, por uma semana, passar por esse vale de sombra de morte, ter o gosto amargo de sentir essa tristeza profunda, de onde eu achava que eu nunca mais sairia. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tinha que ir trabalhar, e eu não sei se quem já passou por isso já teve essa experiência. As pessoas vão falando com você e as palavras só passam. Você não está conseguindo prestar atenção em nada. Mas você está ali porque você tem que viver, você tem que ir trabalhar, você tem que levantar e você tem que ir. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, nessa época, irmãos, eu saía da cama e eu já me ajoelhava. Eu orava a Deus e eu falava: Senhor, me tira esse sentimento da minha mente, do meu coração, seja do que for. Porque eu não consigo conviver com isso. E até então, familiares meus já estavam passando pela depressão, tomando medicação. E eu já havia ouvido aqueles sintomas, entende? Deus me trouxe, através de um pregador, aquele episódio de Elias, em que o anjo fala para ele: se alimenta e descansa. E logo depois, se alimenta e descansa. Por isso eu não estou dizendo sigam e façam o que eu fiz, mas foi assim que aconteceu comigo. E eu falei: meu Deus, eu vou ligar. Eu trabalhava em 2 locais diferentes. Eu vou ligar para lá e eu vou dizer que esse resto de semana eu não vou. Eu vou dormir tudo que eu tenho que dormir. Eu vou comer tudo que eu tenho que comer. Eu vou descansar minha mente e eu vou me encher de Ti. Sabe, irmãos, às vezes a gente não consegue sair do vale da sombra da morte. O nosso coração só está cheio dessas coisas ruins. E ali naquele momento eu entendi que se eu não enchesse o meu coração das coisas de Deus, da palavra de Deus, de música que era para Deus, de pessoas que viviam para Deus, eu não iria conseguir sair daquilo. Na época eu frequentava a Assembleia de Deus. Quem já foi assembleiano sabe que tem culto 7 horas da manhã, meio-dia, 2 horas, 7 horas. A hora que você for na igreja está tendo culto. E aí, irmãos, eu não estou aconselhando vocês a estarem todo o tempo na igreja, mas assim, naquele momento, aquilo foi uma das coisas que Deus falou para mim, para que eu fizesse, para que eu conseguisse sair daquela tristeza. E enchi meu coração das coisas de Deus. E aos poucos eu vi aquelas trevas saindo do meu coração e dando lugar a uma nova esperança. Então, às vezes, irmãos, a gente está tão focado na tristeza que a gente está sentindo, nas dores que a gente está passando, que a gente esquece que o nosso coração, ele sempre está cheio de alguma coisa. Ou ele está cheio de alegria, ou ele está cheio de tristeza, ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio do diabo. De alguma coisa o teu coração sempre vai estar cheio. É que você tem que escolher do quê? E descansei no Senhor. 2 ou 3 meses depois conheci meu marido, que é uma bênção na minha vida. Às vezes a gente tem muito medo. A gente ainda não entendeu que o restante do versículo é: porque tu estás comigo, eu não terei medo. E se você é crente, você vai saber o que eu estou falando. Porque é verdade. A gente consegue ter forças, nem que seja para ir num médico, fazer uma terapia. O medo excessivo, o pavor, o pânico, isso também é uma prisão. E a gente precisa orar a Deus e a gente precisa encher o nosso coração de Deus para que a gente volte a ter esperança. Quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz, meus irmãos, ele bradou: Deus meu, por que me abandonaste? E ali, em alguns momentos, eu me perguntei: mas é impossível Deus abandonar alguém, quanto mais o próprio filho. E em alguns momentos eu cheguei a pensar que aquilo foi dito pela dor física que ele estava sentindo. Mas não era, meus irmãos. É porque o pecado que Jesus estava pagando por nós, por você e por mim, não era um simbolismo. Não era uma alegoria para que hoje eu pudesse simplesmente falar da boca para fora que eu creio na ressurreição dos mortos. Que eu creio que Cristo foi pregado naquela cruz pela expiação dos meus pecados. Aquilo não foi uma alegoria, aquilo não foi algo simbólico
para que eu pudesse ler na palavra depois e falar para outras pessoas. Aquilo foi real. Quando Cristo disse, por que me abandonaste? Ele sentiu na pele a separação de Deus. É isso que o pecado faz conosco, mas ele não pecou. Você entende agora o que foi aquele inocente pagar por todas as coisas que ele não tinha feito, para que hoje eu e você tivéssemos esse pânico, esse pavor da morte? A vida eterna é o fim do teu livro da vida. Estar com Deus é o fim do teu livro da vida. Cristo ter ressuscitado é o fim do livro da tua vida. Meu Senhor e meu Deus, olha, Senhor, para esses teus filhos, Senhor, meus irmãos, que agora, Senhor, clamam a Ti por misericórdia, Deus, e estão passando por um vale da sombra da morte, Pai. Senhor, coloca no coração deles pessoas que falem de Ti, Senhor. Coloca no coração deles, Senhor, uma fagulha que seja, Deus, sopra fôlego de vida, Deus. Essa traição, se essa separação, se esse divórcio, se essa morte, seja de um ente querido, seja dos teus sonhos, seja daquele teu negócio que não deu certo, está fazendo com que você sofra uma tristeza profunda. Meu irmão, acredita nessa noite que Deus ele está passando contigo, que Deus ele está te dizendo que com a sua vara e o seu cajado Ele vai te consolar todos os dias. Que o Senhor possa arrancar, Senhor, qualquer fagulha de tristeza, qualquer profundidade de depressão. O Senhor é Deus para retirar nessa noite, Pai. Coloca no coração dessas pessoas, Senhor, que não é errado que elas procurem ajuda, que essa pessoa não está sem Ti por estar doente. Abençoa os médicos, Deus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que cruzarem o caminho dela para falar uma palavra que venha do Teu coração, para que essa pessoa saia, Senhor, dessa situação que ela sente que é de abandono, mas o Senhor nunca abandonou, Pai. Senhor, se essa pessoa está sofrendo agora, Senhor, de ansiedade, ou seja, qualquer que seja o transtorno mental, que ela possa estar sentindo, que o Senhor possa estar curando nessa hora, Pai. Que qualquer vale de sombra de morte, treva que ela esteja vivendo, Senhor, o Senhor é capaz de arrancar com as suas próprias mãos e dar para ela, Senhor, uma nova esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.